Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. E aí, como é que vocês foram de Páscoa? É uma Páscoa sangrenta aí pelo mundo, com vários ataques e tentativas de ataques contra igrejas. Mas eu não vou mais nem falar sobre isso, porque eu postei um vídeo sobre isso ontem. Naturalmente ele foi desmonetizado, perdido o alcance, então não pode falar desse assunto, não vou mais falar sobre isso. A questão é o seguinte: o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, o tão questionado ministro Gilmar Mendes, ele foi mais uma vez para Portugal, inclusive foi flagrado aí tomando chopp lá. Mas isso aí já é de conhecimento de todos, o Gilmar Mendes sempre vai para Portugal. Agora, dessa vez, ele levou companhia. Ele tem companhia e companhia de peso lá com ele. Ele tem nada mais nada menos do que o Alexandre de Moraes, que é o cara da canetinha, o cara da censura, do inquérito perigoso que pode bater na minha porta ou na sua porta a qualquer momento, se você falar mal do Supremo. E também tem o Rodrigo Maia, vejam só, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, presidente da Câmara e presidente do Senado, estão juntos com o Gilmar Mendes lá em Portugal para fazer o quê? Palestra. Coisa que essa gente adora fazer, palestra. E vejam só que o Gilmar Mendes é o coordenador científico desse evento. O evento é o 7º encontro jurídico. Eu vou deixar aqui o link na descrição com toda a programação. Quem tiver interesse, veja lá. Tá? O Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes e o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia irão palestrar. Agora, é muito curioso, que todos esses estejam ali juntos nesse evento, nas vésperas aí de possivelmente ser votada a CPI da Lava Toga. Eu sempre falei que o Davi Alcolumbre, em nenhum momento, ele queria colocar isso para frente. Do nada, no auge da crise, lá a crise da censura, crise da ditadura do Supremo, ele vai e decide colocar a votação em plenário, mesmo tendo sido rejeitada na comissão. Então ele não tinha obrigação nenhuma de colocar isso para votação. Mas ele colocou. E se ele colocou, talvez ele já saiba quantos votos terá para a abertura dessa CPI. Isso pode ser uma jogada. Então cabe a você, cabe a nós, aqui, sociedade civil, a ficar de olho nos senadores. Eu já fiquei sabendo que o Romário não vai votar a favor da CPI. Aqui no Rio de Janeiro, o senador Romário. Quer saber se o Flávio Bolsonaro e o Harold vão votar. E aí, no seu estado, você já viu quem vai votar e quem não vai? Já cobrou? É importantíssimo que isso seja colocado para frente. E mais do que isso, porque a CPI da Lava Toga, ela é mais questionamentos que farão aí com o Supremo, poderá esmiuçar um pouquinho mais essa relação dos ministros do STF com o mundo político, com o mundo do poder. Mas o importante mesmo agora o impeachment do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, eles revogaram a censura da revista Cruzoé, mas aquele inquérito ditatorial que foi recomendado o arquivamento pela PGR, ele continua valendo. Então continuam sendo feitas investigações, sem objeto determinado. É impressionante. E essas pessoas estão aí novamente, o presidente do Supremo, Alexandre de Moraes, está dando palestra em Portugal, nada acontece. Então pressionem também pelo impeachment. É importante que a sociedade civil fique de olho nos senadores do seu estado. Se você aí, que estiver me assistindo, ficar só de olho só nos 3 senadores, são 3 senadores por estado. Se você ficar de olho só nos 3 do seu estado, ficar lá cobrando todo dia, já é uma grande contribuição. Você não precisa nem ver todos, só do seu estado. Isso é importantíssimo. Tá? Importantíssimo, ainda mais no momento em que o nosso Congresso anda meio conturbado. O Rodrigo Maia, notícias aí divulgadas no final de semana, mostram que o Rodrigo Maia está comandando a interlocução econômica com o mercado financeiro. Inclusive, ele foi chamado de primeiro-ministro há pouco tempo atrás, não sei se vocês estão lembrados. Primeiro-ministro no regime parlamentarista é aquele que realmente governa. Já no Senado, tem o Davi Alcolumbre, que não quer arrumar confusão com ninguém, e vai colocar para votação um projeto, uma emenda que limita os poderes do presidente da República. Vejam só, existe uma coisa chamada medida provisória, que ela entra com força de lei, como se fosse um decreto do presidente, que ele, enquanto não é votado no Congresso, ele já fica valendo, como lei. Então, vamos supor, quero fazer determinada alteração no orçamento. Eu dou um exemplo aqui qualquer.
Eu vou lá, em vez de eu esperar o Senado, o Congresso votar, eu faço uma medida provisória, uma MP, enquanto segue a tramitação. Aquilo já fica valendo como força de lei. O que o senador Randolph, né, aquele que disse que o Bolsonaro deu um soco nele, naquela época da Comissão da Verdade, ele era deputado ainda. O que ele quer fazer? Ele quer limitar essa MP a 5. Então, o presidente da República ele só teria direito de mandar 5 medidas provisórias para o Congresso. É uma forma de limitar ainda mais o poder do presidente da República. Então, muita coisa está acontecendo e não tem sido observado pelo resto da sociedade. Tem a questão da reforma da Previdência. Aí vão ter 5 alterações, 4 alterações, perdão, que já vão mexer na CCJ, coisa que não era... A ideia do governo era que não fosse alterado na CCJ, e sim no plenário. Então, o mundo político, né, está mexendo os seus pauzinhos. Então, presidente, abra o olho, preste muito bem atenção. Onyx Lorenzoni, que é o cara que tem que ficar de olho nisso, né, tem que mostrar serviço para a sociedade. Porque ele pode estar até trabalhando muito bem nos bastidores, mas de bastidores a gente não tem acesso. Né, e você tem que governar para o povo. Então, é importante sim essa transparência nas relações, que pode acabar ficando muito obscuro. Ainda mais porque, qual é o grande problema, né? Grupos sempre demandaram leis no Congresso. Sempre aconteceu. Tem um determinado segmento da sociedade, né, que são os pensadores de determinado bloco, pode ser militares, pode ser maçonaria, existem vários grupos, e eles ficam demandando leis. Só que, o que acontece agora? O partido do governo, que é o PSL, ele não possui mais a mesma estrutura que os partidos tradicionais possuíam. E dessa forma, o movimento político, a demanda, né, ali dos parlamentares fica um tanto desorganizada, e o chamado centrão, que continua sendo demandado aí por esses agentes externos, eles entram com muito mais força, né, passando o rolo compressor por cima das demandas da sociedade civil. Então é bom ficar de olho. Você vê, por exemplo, tem deputados aí do PSL, como o Alexandre Frota, que resolveu declarar guerra à direita. Ele indicou um amigo aí para diretor da Ancine, né, que cuida do setor audiovisual de cinema. O Bolsonaro negou e agora ele está praticamente aí quase fazendo oposição ao Bolsonaro, criando tumulto, questionando, né, coisas com questão fechada. Afinal, a reforma da Previdência já é questão fechada no partido, então todos têm que votar de acordo. É importante que o PSL haja uma organização ali dentro. Falta uma liderança de fato de uma coisa chamada partido. O grande problema é o seguinte: muitos desses deputados que foram eleitos pelo PSL, na verdade, o que eles poderiam muito bem ter sido eleitos de maneira independente, sem partido. Você pega aí Joyce Hasselmann. Joyce Hasselmann, ela tinha cacife político suficiente para se eleger sem partido. E isso dá ao deputado uma autonomia muito maior. Não estou falando especificamente da Joyce Hasselmann, que está bem comprometida com o governo, mas você fica independente do partido. E o partido é justamente feito para isso, né, para ter uma coesão ali na hora de fechar a questão. E está faltando isso ao PSL. Falta o PSL virar um partido de verdade. Agora, é difícil fazer isso com um partido com tanta gente diferente como o PSL. Você vê o PT está lá fragilizado, né, já capengando, né, ele elegeu deputado pra caramba e vota em bloco. Por quê? Porque é um partido que já possui tradição, já possui a manha política, eles sabem se organizar. A própria esquerda ali consegue fazer um barulho, vocês veem mesmo na questão da CCJ. A esquerda elegeu o seu menor número de deputados aí, né, em mais de 20 anos, e mesmo assim os caras estão conseguindo obstruir. Então é importante que haja uma liderança, mas a pessoa tem que entender que ela está dentro de um partido. E se o próprio PSL não se organizar como partido, aí vai ficar muito difícil. Então isso tem que ser visto quanto antes. Tá? Tem que ter uma identificação ideológica, uma identificação nem que seja fisiológica, mas que com comprometimento
com as lideranças partidárias e com o que o partido está colocando. Né? Não dá para ser só uma legenda de aluguel, como foi o PSL para o próprio presidente da República. Bem, aqui é só uma ideia, porque esse assunto está ficando cada vez pior, tá? Essa organização. Isso pode causar derrotas graves lá na frente. Bem, aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se você gosta aqui do canal, se inscreva, ative o sininho. Se puder colaborar financeiramente, tem a conta corrente aqui embaixo, apoia-se, link na descrição, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.